Seja muito bem-vindo ao nosso Vida e Saúde de hoje. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. No programa de hoje vamos falar sobre cirurgia plástica, suas complicações, os seus problemas principais, quais os cuidados devemos tomar, os exames e tudo que envolve essa cirurgia. A gente, antes de mais nada, quer agradecer, temos a presença hoje da nossa professora Cíntia, que é coordenadora do curso de fisioterapia, fisioterapeuta, já desde 1998, professora universitária, já passeou aí por várias cidades e hoje é a coordenadora do curso de fisioterapia. Professora, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer o convite e poder esclarecer um pouquinho mais sobre a cirurgia plástica para os telespectadores. Como a gente disse, então, hoje vamos falar sobre a cirurgia plástica, sobre os principais problemas que podem ocorrer e, claro, como evitá-los. Professor, antes de mais nada, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente quais os tipos principais que a gente encontra, quem são os nossos principais clientes e o que pode principalmente aí estar acontecendo com esses pacientes. Mas quais os principais tipos, professora, primeiro, por favor? Bom, quando a gente fala de cirurgia plástica estética hoje, a cirurgia campeã são as próteses, né, de mama. Mas a gente não pode esquecer que além da prótese de mama, a gente tem a cirurgia de mamoplastia de redução, né? E também a cirurgia de mamoplastia, também chamada de mastopexia, onde a pessoa só tem às vezes um excesso de pele e quer fazer a retirada de esse excesso de pele, né? Antigamente era o tipo mais realizado até. Antes de começar essa procura pela prótese, era a cirurgia só de retirada do excesso de pele e da flacidez, da pitose mamária. Além disso, outro tipo muito procurado antigamente era a cirurgia de mamoplastia de aumento, a mamoplastia redutora. Então, aquelas pessoas que tinham muita mama, um excesso de mama, reduziam a mama, né? Antigamente, a moda era a mama pequena, não era uma mama grande. Então, era o tipo de cirurgia mais realizada. E aí, depois, com o passar dos anos, as pessoas começaram a mudar essa moda e aí começou-se a utilizar as mamas maiores e aí partindo-se para a prótese. No início, a prótese, o objetivo dela era ser realizada nas cirurgias de mastectomia, né? A mastectomia, para quem não sabe, é a retirada de um tumor, de um câncer, né? De um nódulo. E aí, com essa retirada, para ficar esteticamente mais bonito, colocava-se a prótese para a pessoa ficar satisfeita e já tem tudo aquilo da retirada da mama, do impacto que isso causa. Então, foi uma forma de melhorar a estética dessa mulher que acabava tendo que fazer essa retirada da mama. Porque a gente tem a mastectomia radical e a gente tem a mastectomia parcial. Então, às vezes, o nódulo só está ali num quadrante. E aí é retirado só aquele quadrante que seja necessário. Ou é um nódulo que já tem uma metástase, já se dissipou pela região. Então, é feita uma mastectomia radical. No caso dela, ela fez uma mastectomia radical, né? Até eu escutei vários cirurgiões, né, esse final de semana comentando sobre o assunto e cada um colocava os seus prós e os contras. A partir do momento que a gente faz uma retirada de toda a glândula mamária, né, e às vezes até uma retirada parcial da musculatura, o que acontece muito na mastectomia radical, que uma parte desse músculo também é removido, a gente nunca mais vai ter sensibilidade nessa região, né? A gente não vai poder mais amamentar. Quer dizer, é importante que a senhora cite isso porque muitas mulheres já querem ou já começam a se informar para, eu não quero ter câncer, eu já vou fazer. Na então, minha família assim, já tem uma predisposição, já é hereditário, então, os nódulos. A mulher, no caso, vai perder a sensibilidade. Vai perder a sensibilidade daquela região. Vai ter uma dificuldade ou porque são nas glândulas mamárias, né, que a gente tem os ductos lactíferos. Então, havendo a retirada dessas glândulas, a gente não consegue mais fazer a amamentação também.
Quando é a colocação de uma prótese, isso não vai interferir na amamentação, na sensibilidade. Por quê? Porque não está sendo removido glândula, não está sendo removido nenhuma parte muscular. E hoje, os médicos têm utilizado muito a prótese retromuscular, que fica embaixo da glândula. Então, a gente consegue depois fazer os seus exames preventivos, não vai atrapalhar em nada, não vai atrapalhar a amamentação, o que antes acabava acontecendo porque se utilizava a prótese retroglandular, né? E aí acabava que interferia muito. Hoje não mais, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, a pessoa, quando vai partir para uma retirada radical, ela tem que estar sabendo o que vai acontecer. Aproveitando que a senhora está falando já justamente dessa consulta médica, que ela tem que ter essa consciência, essa ciência, queria que a senhora falasse um pouquinho então do pré-operatório. Então, antes de qualquer tipo de cirurgia, a gente já sabe que tem que ter um pré-operatório. E no caso da cirurgia estética também. E o que são esses cuidados, professora? Bom, primeiramente, a pessoa não pode fazer um comparativo com as amigas, com as colegas, ela tem que primeiramente procurar um cirurgião plástico, né? É ele quem vai estar mais apto a dizer se ela tem plenas condições de realizar aquele procedimento ou se ela não tem, né? Com isso, o cirurgião vai estar avaliando as condições clínicas dessa paciente, vai pedir exames pré-operatórios, ele vai estar vendo a quantidade de tecido adiposo que essa paciente apresenta, se ela não precisa, às vezes, emagrecer um pouquinho antes da cirurgia. E cada cirurgia tem uma condição. Então, a gente falou da mamoplastia, redutora de aumento, a mastopexia, mas a gente tem a abdominoplastia, que é a cirurgia abdominal, que a gente pode estar realizando ou uma abdominoplastia completa, que vai de espinha ilíaca a espinha ilíaca, a Essa cicatriz. Não é a lipoaspiração, não. É aquela que realmente vai fazer retira o excesso de pele e ela pode estar associada de uma lipoaspiração. Então, vai retirar o excesso de pele, vai fazer muitas vezes a aplicatura do reto abdominal, ou seja, sustentar aquela musculatura que às vezes está esgarçada, porque já teve alguns partos, né? 3 filhos e aí por diante, já tem um excesso de pele e aquilo incomoda, tá? Quando o paciente não tem um excesso muito grande de pele e tem que ser uma correção mais a nível inferior só do abdômen, ela pode fazer uma mini abdominoplastia, que daí a cicatriz é menor, onde só vai estar mexendo na região inferior do abdômen. A partir do momento que ela tem que mexer em todo este abdômen, é feita então a abdominoplastia completa. Tá? E esse pré-operatório inclui os exames, a consulta. E além disso, a fisioterapia ela pode estar ajudando com o fortalecimento muscular antecedendo essa cirurgia. Se a gente vê que tem alguns músculos que estão preservados, por exemplo, os oblíquos, né? O abdominal não está esgarçado totalmente, a gente pode estar fazendo esse pré-operatório dando mais resistência muscular, porque fica até melhor o procedimento cirúrgico, fica mais definido para o médico até onde é gordura, até onde é musculatura. E a paciente fica mais satisfeita no pós-operatório. Além disso, é feito também uma drenagem linfática pré-operatória, porque o nosso sistema linfático ele é 5 a 6 vezes mais lento que o nosso sistema circulatório. Para quem não sabe, o sistema linfático ele é responsável pela imunidade do nosso organismo e quando se faz um procedimento cirúrgico, esse sistema se fecha naquela região, protegendo o restante do nosso corpo, para que nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria passe para as outras regiões do corpo. Então, durante a cirurgia, ele vai se tornar mais lento ainda, porque ele vai se obstruir. Exatamente. Então, é importante que a gente já faça algumas drenagens antecedendo essa cirurgia para deixar esse sistema mais rápido. Com isso, eu vou diminuir o edema pós-operatório, aquele inchaço que vai acontecer no pós-operatório, né?
E além disso, durante as drenagens, você já pode ir hidratando essa pele da paciente. É isso que eu ia perguntar. Quer dizer que as pessoas geralmente, né, elas procuram a cirurgia para eliminar o problema e não ter dor de cabeça. Vamos dizer assim, ter uma certa preguiça, um comodismo. Eu não quero fazer exercício, eu não vou me preocupar, eu vou lá, o cirurgião vai fazer o que tem que fazer, depois eu vou para minha casa e pronto, eu volto. Quer dizer, então ela tem que ter esse cuidado pré-operatório, até a senhora que é dermatofuncional, também tem uma vasta experiência nisso. Quer dizer, todo esse paciente ele tem todo um preparatório que vai dar uma qualidade muito melhor nessa cirurgia. Então, a importância aí da fisioterapia, né, no pré-operatório é de acelerar o sistema linfático, hidratar essa pele, porque é a mesma coisa. Pega um pedaço de papel e deixa no sol. O que vai acontecer? Ele vai ficar quebradiço, né? Pega essa pele que não está sendo hidratada, que está ali, do jeito que dá, e sutura essa pele. Né? É diferente você suturar uma pele hidratada de uma pele que já está ressecada, quebradiça, descamando. Isso acrescenta muito a cirurgia. Com certeza, você vai ter uma cicatriz mais perfeita. Quando você está procurando estética, desde a cicatriz até a finalização do procedimento, você quer tudo perfeito. Então, você está procurando perfeição. Então, é o que eu falo muitas vezes. Diante daquilo que você tinha até comentado, Luiz, o que a gente tem que se preocupar não é só com isso em relação a eu não quero fazer academia, eu não quero fazer nada. A cirurgia, ela não é para sempre. Né? E se a pessoa não manter, ela já não tiver uma não mudar os seus hábitos, vai voltar, né? Essa pele vai sofrer a ação da gravidade e ela vai ficar flácida novamente. O músculo sedentário não sendo trabalhado, ele vai ajudar a piorar a flacidez de pele. Então, não é só isso que a paciente tem que pensar. Ela tem que pensar que ela tem que mudar os seus hábitos também. Até para ela não perder esse investimento, essa qualidade no que ela está procurando na questão não só da aparência, mas também da saúde. Ou seja, ela vai mudar o seu hábito de vida, o seu estilo de vida e também ter uma duração maior dessa cirurgia, porque senão num curto espaço de tempo ela pode perder tudo isso. Com certeza. E aí essa abdominoplastia, ela pode vir acompanhada de uma lipoaspiração. Então vamos supor, eu vou fazer a cirurgia, o procedimento, mas às vezes eu tenho aquelas gordurinhas indesejáveis na lateral, na cintura, muito comum, né? Nos flancos ali, próximo das costas, aquela gordurinha perto do sutiã que incomoda, o médico pode associar a lipoaspiração com essa abdominoplastia, tá? Professora, a gente fala principalmente para as mulheres, né? Mas os homens hoje a gente sabe que também são adeptos a essa lipoescultura, lipoaspiração ou a própria retirada total da pele ou da gordura. Os cuidados são os mesmos, né, professora? Não. No caso da lipoaspiração, as pessoas acham, não tem tanta sutura, não tem tantos pontos, é tranquila. Não é, é um procedimento cirúrgico invasivo, né, onde vai estar sendo removido o excesso de tecido adiposo, de gordura, e que também tem que ser os seus cuidados, tá? Uma vez que quando a cânula vai entrar para fazer a lipoescultura, a lipoaspiração, nem toda a gordura que a cânula bater vai ser lipoaspirada. Algumas gorduras vão ficar livres no organismo, né? Então, pode cair na corrente sanguínea, então tem toda essa complicação, todos esses cuidados. Tanto é que alguns médicos avaliam sua paciente e vê que ela está muito além do peso, né? Pode ser considerada até uma paciente obesa, ele pede para ela fazer um emagrecimento para diminuir um pouco essa quantidade de tecido adiposo, primeiro para não correr risco e segundo para ver o resultado da lipo. Porque lipo não é procedimento de emagrecimento, tá? Muitas pessoas utilizam a lipoaspiração, a lipoescultura como emagrecimento e isso não é o caminho, né? O caminho é que, vamos supor, uma paciente, eu tenho o quadril largo e tenho a cintura fina. Por mais que eu faço dieta, por mais que eu faço academia, meu quadril continua largo. É a paciente indicada para uma lipoaspiração, né? Ou
ao contrário, eu tenho perna fina, tenho braço fino e a gordura fica lá localizada na região abdominal. E por mais que eu tente, também não consigo. É a paciente com indicação, porque ela tem uma estrutura física legal, mas que tem uma gordura ali que está incomodando, indesejável e que ela não consegue perder muitas vezes, tá? Bom, como vocês puderam observar, a gente tem bastante assunto, bastante dúvida a ser tirada. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Antes de chamar o intervalo, gostaria então de falar nosso e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Mande suas dúvidas, participe do nosso programa, mande os seus comentários, as suas críticas e principalmente faça o nosso programa. A gente volta em breve. I wanna think through the I wanna think through the Voltamos com o Vida e Saúde de hoje, falando sobre cirurgia plástica, mais uma vez agradecendo a presença da professora mestre, coordenadora de fisioterapia aqui da FIB, professora Cíntia, mais uma vez obrigado. Vamos retomar então, professora, falando aí um pouquinho dos homens, né? A gente sempre, as mulheres, o centro do universo, né? A gente acaba esquecendo um pouquinho, mas a gente sabe que hoje os homens, como a gente citou anteriormente no bloco anterior, que os homens hoje estão aí cuidando mais, se cuidando mais, os cuidados, como a senhora estava citando, são os mesmos. Isso. O homem, a cirurgia mais procurada é a lipoaspiração, né? O acúmulo de gordura abdominal. Chope, né? Que já quase não é mais de chope, vai aumentando. Isso, né? Porque a estrutura, a pele do homem, o músculo do homem, ele já é mais resistente, né? Ele já aguenta mais os sinais do envelhecimento, mas a gordura ela vai se acumular, por mais que o homem tenha um tecido adiposo menor que o da mulher. E aí a lipoaspiração é muito procurada realmente hoje em dia e os cuidados são aqueles: fazer o pré-operatório, ativar o sistema linfático, fortalecer essa musculatura, né, hidratar essa pele e no pós-operatório, assim como para qualquer tipo de lipoaspiração, a cinta compressiva, né? Vai usar antes ou depois? Depois, a cinta, não só para os homens, mas para as mulheres, na lipoaspiração, na abdominoplastia, na mamoplastia, vai ter o sutiã compressivo e no restante a cinta compressiva. Até aproveitando um pouquinho, professora, não interrompendo, mas a gente vê os mais diversos tipos de abdômen masculino, uns bem grandes, vamos dizer assim, com uma circunferência grande. Quando que o médico ele vai determinar até onde cabe uma lipoaspiração ou ela cabe em qualquer momento? Na verdade, tanto para o homem quanto para a mulher obeso, o risco é muito grande e não vai se ter quase resultado. O médico vai pedir para ele realmente emagrecer e aí ele vai fazer o cálculo lá dele do quanto ele acha que é necessário esse homem estar emagrecendo. Procurando uma nutricionista, uma equipe para estar auxiliando. Porque tem aquele risco, né, Luiz? O tecido adiposo livre, quanto mais tecido adiposo livre no nosso organismo, os riscos são maiores de desencadear um trombo, né? E ninguém quer correr esse risco, já que você está procurando saúde, tá? E aí a cinta compressiva, o paciente ele já sai do hospital utilizando a cinta. Por quê? Primeiro, na lipo, as camadas foram descoladas. Então, essa cinta vai ajudar a aderência dessa pele e a não deixar que se acumule água, né, líquido, nesses túneis que se formaram por conta da entrada da cânula, tá? A mesma coisa em relação à abdominoplastia. Tem que se usar a cinta, por quê? Para não deixar acumular ali líquido, diminuir o edema, não tá tracionando o tecido onde foi suturado a cicatriz, porque a gente começa a ter força de tensão nessa cicatriz lá pelo 15º dia e não pode se tracionar. Onde mais se recomendou
por exemplo, até falando já do pós-operatório e dos principais cuidados, onde mais se recomenda aí o repouso, não pegar peso ou não dirigir, enfim, queria que a senhora citasse um pouquinho esse pós-operatório para nós, professora, por favor. Lógico que às vezes varia de cirurgião para cirurgião. Via de regra, o que a gente tem é a mama, aproximadamente uma mama redutora, né? Uma mama que foi um pouco mais complicadinha, 40 dias, tá? Sem levantar os braços, a gente fala que é asinha fechada, né? Sem carregar peso e usando o sutiã lá compressivo, tá certo? Já no abdômen, também usando a cinta compressiva por aproximadamente 30 a 40 dias. E a cinta da lipoaspiração, tem cirurgiões que recomendam até 60 dias ou mais de cinta por conta da aderência da pele, né? Porque é onde há mais descolamento da pele. E essa cinta é importante porque você vai lá, faz a drenagem linfática pós-operatória e a cinta ajuda a não acumular líquido. Então, aquilo que você drena, não deixe que aumenta em excesso com a utilização da cinta também. Quer dizer que o sucesso da cirurgia está diretamente ligado a esse pós-operatório. Como o paciente vai se comportar e se ele vai seguir. Eu falo para o meu paciente, 50% de um bom resultado de um procedimento estético é o pós-operatório, ele realmente cumprir à risca aquilo que o cirurgião indicou, tá? Fazer o repouso necessário, tá procurando um fisioterapeuta para uma drenagem pós-operatória, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse pós-operatório, a gente não pode fazer vasodilatação, a gente tem um processo inflamatório ali instaurado. E em alguns lugares a gente percebe que as pessoas fazem drenagem venosa. E aí, ao invés de ajudar, drenar, sabendo que o sistema linfático é superficial, não precisa se colocar força. Por mais que exista a ausência da dor, ela está com um processo instalado de inflamação. Exatamente. Então, eu acabo prejudicando aquela cicatriz, porque onde eu ponho força eu vou estar tracionando a cicatriz e vou estar levando o sangue para um lugar onde os vasos estão se reconstituindo, né? Então, por isso que às vezes os cirurgiões ficam muito cautelosos em mandar esse paciente para um pós-operatório, porque às vezes eles acabam tendo medo de prejudicar ao invés de ajudar. Então, eles acabam mandando para aquelas pessoas que eles confiam mais, que eles sabem que está fazendo realmente um trabalho correto, para que melhore e não piore o quadro, porque eu posso ter uma abertura dessa cicatriz, eu posso provocar uma infecção naquela região. Ou seja, a partir daí então, já pegando o gancho, o pós-operatório ele entra, se não seguido corretamente, as complicações. E essas complicações são justamente essas que a senhora está citando. Exatamente. A partir dessas complicações, o que pode acontecer, professora? Então, a gente pode ter uma ruptura ali da cicatriz. No caso de uma prótese, a gente pode até fazer uma exposição dessa prótese, né? Por quê? Porque a pessoa está com uma hipossensibilidade, então ela vai confiar em quem está atendendo ela não vai saber se está doendo ou não está doendo. Então, os cuidados são imensos, além, né, do que de eu formar um quadro ali, ao invés de eu conseguir ajudar a reabsorver o edema, reabsorver o hematoma que fica na região, a equimose, que é o excesso de sangue que se extravasou, mais a gordura que às vezes está livre, eu posso realmente criar um quadro ali de infecção, com abertura de cicatriz, aonde o paciente acaba às vezes até voltando para um centro cirúrgico, para pôr um dreno, para limpar, para lavar aquela região, né? Como vocês puderam perceber então, a professora citando, a gente sempre deixa claro aqui no Vida e Saúde que o profissional da saúde, o biomédico, o fisioterapeuta, o médico, a equipe de enfermagem em geral, ela sempre deve ser consultada, ela sempre deve estar participando de qualquer procedimento, de qualquer dúvida, e essa aqui é uma das nossas funções aqui no Vida e Saúde, esclarecer, trazer essas dúvidas à tona e principalmente demonstrar para vocês como que a equipe de saúde trabalha. Professora, a gente está quase chegando no final do nosso programa. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, para finalizar, realmente,
o papel fundamental da fisioterapia, como a senhora já citou, desde uma escolha na cirurgia, desde o tipo de cirurgia e realmente como que esse fisioterapeuta se prepara aqui, tanto nós aqui na FIB, né? A senhora com essa vasta experiência, já dando aula há muitos anos, totalmente especializada, mestre na área. Queria que a senhora citasse isso e para a gente poder finalizar na nossa parte da fisioterapia. Assim como todo profissional, o fisioterapeuta tem que passar segurança para o paciente, né? Eu falo que o primeiro passo é o paciente ter uma empatia pelo profissional que ele está procurando, seja um nutricionista, um médico, um dentista, seja ele qual for. O segundo passo é nós nos mantermos sempre muito atualizado e a troca com o cirurgião plástico, porque esse bate-papo, essa troca, estudar o caso clínico do paciente, tem uma dúvida, um conversa com o outro. E na área de dermatofuncional, que é a fisioterapia dermatofuncional, que atende tanto a cirurgia plástica como a celulite, a estria, a estética, que pode ser até um programa futuro, esse fisioterapeuta, ele tem que ter consciência até onde vai o seu trabalho. Se ele vai estar fazendo um trabalho estético que ele vê que é muita flacidez, que não vai ter resultado, ele tem que ser sincero com o seu paciente, porque esse paciente nada mais é que um cliente e ele tem que sair dali satisfeito. Então, chegar para o seu paciente e falar, olha, não vai dar resultado, é melhor o senhor procurar uma avaliação de um cirurgião plástico, de um médico, porque está muito grande essa pitose, seja ela de face, seja ela abdominal, essa flacidez que a gente fala, para que ele procure um cirurgião plástico e aí começa o trabalho da equipe. Está acima do peso, entra o nutricionista, está precisando falar com a psicóloga porque não vai conseguir mudar os hábitos, entra a terapia ali associada. Então, é isso que faz a diferença. E hoje eu falo sempre para os meus alunos, aqui na FIB a gente tem a disciplina de dermatofuncional, né? Além disso, eles têm o estágio em dermatofuncional. Nem todos os lugares acontece isso. Por isso que é importante que quando a gente vai procurar onde nós vamos estudar, que área que a gente está pretendendo, a gente olhe a matriz curricular daquele curso, quais são as disciplinas, quem são os meus professores, porque tudo isso faz a diferença no final. Eu falo que para o bom profissional sempre tem uma vaguinha, sempre tem mercado, falta bom profissional na verdade. Eu sempre fico pensando o seguinte, hoje eu atendo alguns pacientes, não atendo mais tanto porque não tenho tempo, mas o cirurgião plástico que eu já trabalhei há anos, desde quando eu me formei e acabei retornando para Bauru, ele me procurou e falou, Cíntia, eu preciso de você. Então, quer dizer, precisa de mais profissional, falta profissional qualificado. E é isso que vai fazer a diferença, né? É isso que faz a diferença. Às vezes eu vou lá e falo, eu paguei, em tal lugar custa R$20 uma drenagem, no fisioterapeuta custa 60, 70 reais. Por que será? Porque ele fez aprimoramento, ele fez especialização, com ele você faz 10 sessões, você viu o resultado, não precisa de mais. Enquanto que no barato eu falo que às vezes sai caro, porque faz 40, 50 sessões e não vê o resultado esperado. Então, às vezes as pacientes falam assim, mas só 10 sessões já tá bom, Cíntia, já deu resultado? Já, não precisa de mais, já deu tempo da cicatrização. Existe um profissionalismo nisso tudo, né? Exatamente, é isso que faz a diferença e isso está na formação do profissional, né, que a gente procura no mercado de trabalho. Bom, como vocês puderam observar, existem ainda inúmeros assuntos, professora, já fica aqui o convite, né, para a gente falar, faltou falar das próteses, os tipos, os problemas que ocorrem, a própria estética, né, que a gente sabe que hoje é muito importante, cada vez mais as pessoas se cuidando, procurando aí a sua aparência, tanto esteticamente falando, mas como também qualidade de vida. Já fica o nosso convite aqui e o nosso agradecimento pela presença, professora. Eu que agradeço e sempre que precisar, né, ali do curso de fisioterapia, dos professores da fisioterapia, a gente está à disposição para voltar no programa. Obrigado.
Bom, mais uma vez a gente agradece a presença aqui no nosso Vida e Saúde de todos vocês. Faça o nosso próximo programa, mande as suas sugestões, mande o nosso e-mail, envie, né, sugestões para o nosso e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Muito obrigado pela sua presença, sempre agradecendo você que está desse lado. Mande suas sugestões, muito obrigado e uma ótima semana. Até a próxima.